Etapa 2: Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Louvado seja o nosso Senhor por mais esse dia, por mais esta oportunidade de dar continuidade nessa jornada com o Livro do Céu, nesse dia com a etapa 2, lendo, compreendendo um pouco mais daquilo que o Senhor está comunicando nesses escritos. Volume 12, capítulo 43, 16 de abril de 1918. Jesus vem oculto nas penas. Continuando meu habitual estado, meu pobre coração me sentia oprimido e em penas amargas que não é necessário dizê-las aqui. E meu sempre amável Jesus vindo me disse: minha filha, eu mando as penas às criaturas a fim de que nas penas me encontrem a mim. Eu estou como envolvido nas penas. E se a alma sofre com paciência, com amor, rompe o envoltório que me cobre e me encontra a mim. De outra maneira, eu ficarei oculto na pena e ela não terá o bem de me encontrar, e eu não terei o bem de revelar-me. Depois acrescentou: eu sinto uma força irresistível de expandir-me para as criaturas. Gostaria de expandir minha beleza para torná-las todas belas. Mas a criatura, sujando-se com a culpa, rechaça a beleza divina e se cobre de fealdade. Gostaria de expandir meu amor, mas elas, amando o que não é meu, vivem entorpecidas pelo frio e meu amor fica rejeitado. Tudo gostaria de comunicar-me ao homem, cobri-lo todo em minhas mesmas qualidades, mas sou rejeitado e, rejeitando-me, forma um muro de divisão entre eu e eles, que chega a romper qualquer comunicação entre criatura e Criador. Mas, apesar de tudo, eu continuo me expandindo, não me retiro, para poder encontrar ao menos um que receba minhas qualidades, e encontrando-o, lhe dobro as graças, as centuplicas, me despejo todo nele, até fazer dele um portento de graça. Por isso, tira esta opressão do teu coração, derrama-te em mim e eu verterei em ti. Já te disse, Jesus, e basta. Não pense em nada e eu farei e pensarei em tudo. Jesus vem oculto nas penas, está velado, está em toda a realidade de sofrimento, de penas, de contrariedades, todas as circunstâncias. Nós
entendemos que Deus é quem opera tudo. A divina vontade opera todas as realidades. Tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que nos toca, tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que nos vem é a operação divina que está dispondo, está fazendo, está realizando, está movendo. E como a divina vontade, Jesus é a mesma realidade, aqui ele vem falando que ele está oculto, mas para que a criatura o encontre ele. Mas como que nós vamos encontrar Deus se muitas vezes todas essas realidades que nos vêm de penas, de sofrimento, a criatura rejeita? Rejeita, rechaça, não aceita, se rebela, briga com Deus, se revolta contra Deus, ofende Deus, coloca a culpa em Deus. Então não dá para encontrá-lo nisso. Minha filha, eu mando as penas às criaturas a fim de que nas penas me encontrem a mim. Encontrar Jesus nas penas é necessário. Para tirar o bem das penas, dos sofrimentos, é necessário encontrar Jesus ali, velado. Ele está oculto, mas para ser revelado, não é para ficar oculto. Eu estou como envolvido nas penas. E se a alma sofre com paciência, com amor, rompe o envoltório que me cobre e me encontra a mim. Se as realidades que nos tocam, nós tivermos paciência, resignação, amar aquilo que está acontecendo, porque sabe que ali existe uma operação divina. Dessa forma, vamos encontrar o Senhor. De outra maneira, ele continuará oculto na pena e a alma não vai o encontrar. E ele não vai comunicar o bem, porque se ele se revela, a alma consegue encontrar o bem naquele sofrimento, naquela pena, naquela situação. Se ela o encontra, se ela consegue romper esse véu com o amor, com a paciência, com a aceitação, com a resignação. Do contrário, ele vai permanecer oculto e vai ficar a dor pela dor, o sofrimento pelo sofrimento. Eu sinto uma força irresistível de expandir-me para as criaturas. Gostaria de expandir minha beleza para torná-las todas belas. Mas a criatura, sujando-se com a culpa, rechaça a beleza divina e se cobre de fealdade. Ela se cobre de feiura, de maldade. Assim como ele está se comunicando no sofrimento, ele quer se comunicar também na beleza. Quer expandir a beleza de quem ele é. É Deus. Mas a criatura fica assim envolvida na lama da culpa. E por causa dessa lama, dessa realidade da culpa, quando a criatura, em vez de desvelar Deus, de encontrar o Senhor, encontra a culpa. E isso vem por causa dessa rebeldia, por causa de não aceitar, por causa de se rebelar. Depois vem a culpa. Ela encontra, em vez de encontrar a beleza de ter Deus presente ali, encontrado na circunstância, ela encontra-se com a pena e fica presa. A pena é uma prisão, é uma cadeia terrível, em que envolve muitas almas estão presas na culpa. É uma realidade tão cruel, a culpa é um carrasco tão cruel da alma, e muitas almas estão envolvidas nela, não conseguem romper, porque não aceita simplesmente que é Deus que está fazendo, que é Deus que está proporcionando aquela realidade. Muitas pessoas creem que essa é coisa do inimigo, que é coisa do maligno, e não vê que é a operação de Deus mesmo que está envolvida ali, que é Deus mesmo que faz. E se realmente o demônio de alguma forma toca, através de alguma circunstância, a vida de uma pessoa, é porque Deus permitiu. O demônio não toca a vida de uma pessoa sem que haja uma permissão de Deus. E se Deus permite, ele tem propósitos. Existe ali um bem maior para ser retirado.
Mas muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas estão presas na casca da situação e não conseguem romper esse véu para encontrar o Senhor nessas realidades. E fica ali, nessa escravidão, nessa tortura de culpas, culpas sobre culpas, e vai envenenando a alma, e vai levando essa alma para o abismo. E muitas não conseguem romper esse véu, e permanecem na culpa e se precipitam no abismo do inferno por causa da culpa. Sendo que seria tão mais simples recorrer ao Senhor, pedir ajuda, clamar, com o coração aberto, um coração sincero, simplesmente reconhecer a sua pequenez, o seu nada e dizer: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu estou nessa realidade aqui, mas eu quero depender do Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero te enxergar nessas circunstâncias, eu quero te ver, Senhor. Mas muitas vezes a oração é o contrário, é uma oração de rebeldia, uma oração de culpar a Deus. Mas quando a criatura culpa a Deus, ela que fica envolvida na culpa. Porque a culpa, Deus não recebe a culpa dessa forma. Jesus, na humanidade dele, sofre por ver que a criatura continua com o coração fechado, com a cabeça endurecida e não aceita tudo que ele fez, vai rejeitando o Senhor. E aí vive entorpecida pelo frio e o amor do que o Senhor queria comunicar para ela através daquela realidade fica rejeitado. Ele gostaria de se comunicar conosco, com o homem, com as criaturas, de todas as qualidades dele, não só da beleza, mas da sabedoria, da misericórdia, comunicar o amor, comunicar a grandeza de quem é Deus. Tantas e tantos atributos que Deus tem, e Ele quer expandir-se para alcançar os corações, alcançar as mentes das criaturas. Mas, no entanto, a criatura vai preferindo ficar na escuridão, na frieza, a sua alma vai ficando fria, chegar ao ponto de ficar gelada, indiferente, totalmente indiferente a Deus. E qualquer comunicação que Ele queira fazer conosco, vai ficando rechaçada, vai rompendo essa comunicação, rompe tudo. E depois como é que vai encontrar Deus? Se está fechado, se está ali rebelde? Não encontra. E aí as graças ficam suspensas, porque o homem rejeita. Deus quer despejar as graças em nós, despejar portentos e maravilhas nas criaturas, mas a criatura sempre está na defensiva, sempre está na rejeição, sempre está na desconfiança. Aquele veneno do pecado original deixou nas nossas almas uma desconfiança de Deus, uma desconfiança de Deus. Então, tudo que nos acontece, muitas vezes as criaturas colocam culpa em Deus e não confiam de que Ele está operando, mas para o bem da criatura, para o próprio bem dela, e não para o seu mal. E é muito triste isso, meu Deus. No capítulo 44, 25 de abril de 1918, Jesus brinca com Luísa. Aqui tem uma nota de rodapé, vamos já dar uma olhada nela, o que está falando essa nota. Para entender este capítulo é necessário saber que em italiano a palavra cativa quer dizer má, cativante, ou alguém que conquista algo ou alguém, fazer refém alguém. Por isso, nosso Senhor joga com esta palavra a que Luísa lhe dá o valor de má. Então, interpretando a palavra que vai aparecer no trecho como má. Estava a dizer ao meu doce Jesus: vida minha, que má cativa sou, mas embora seja má cativa, sei que tu me amas muito. E meu amado Jesus me disse: conquistadora, cativela minha, certamente que és cativante, cativa, conquistaste cativato a minha vontade. Se conquistaste, cativate o meu amor, a minha potência, a minha sabedoria, etc., conquistaste, cativate parte de mim.
mas com conquistar cativare a minha vontade, conquistate cativato toda a substância de meu ser, que coroa todas as minhas qualidades. Por isso levaste-me a tudo, eu mesmo. Eis porque te falo frequentemente, não só de minha vontade, mas do viver em meu querer. Porque tendo conquistado-o cativato, quero que conheça dele suas qualidades e o modo de como viver em meu querer, para poder fazer junto comigo vida comum e inseparável, e revelar-te os segredos do meu querer. Poderia ser mais conquistadora, cativa? E eu, meu Jesus, zomba-te de mim. Eu quero te dizer que de verdade sou má, cativa, e que me ajude para romper-me e tornar-me boa. E Jesus, sim, sim, e desapareceu. Então, essa palavra cativar, cativa, com dois T's, quer dizer má. Cativante ou alguém que conquista algo ou alguém. Fazer refém. Aqui é o Senhor fazendo a Luísa de refém, conquistando ela, cativando ela. E ela estava cativada ali, cativa dele, prisioneira dele. Mas embora seja prisioneira, sei que tu me amas muito. E me amando, Jesus me disse. Aqui ela está usando como se fosse má. Conquistadora, como se ela cativasse o próprio Jesus. Certamente que é cativante, que ela atrai ele por causa que ela aceita os sofrimentos. Se conquistastes o meu amor, a minha potência, a minha sabedoria, conquistaste parte de mim, mas com conquistar a minha vontade, conquistaste toda a substância do meu ser, que coroa todas as minhas qualidades, por isso levaste-me a tudo eu mesmo, a todo eu mesmo. Então a Luísa atraiu o Senhor porque ela aceitou. Mesmo que a volta e meia ela esteja reclamando de alguma coisa, sobretudo por causa da falta de que Jesus não esteja se manifestando visivelmente, sensivelmente para ela, e ela, para isso, para ela é um sofrimento maior que tem, não tê-lo ali presente, sensível, mas de qualquer forma, ela aceitando, desde como ela aceitou lá no início dos primeiros volumes, aceitou ser essa alma vítima, está vivendo na divina vontade, porque nesse trecho nós estamos no volume 12 já, já está dentro dessa realidade, ele já ensinando para ela as verdades da divina vontade. Então, vivendo essa vida na divina vontade, a alma se torna uma conquistadora de Deus. E vai cativando, vai prendendo Deus, porque conquistou a vontade divina. Então, quando a alma entrega a sua vontade humana, para que a divina governe, para que a divina impere, para que a divina reine nela e execute as ações, é a forma de cativar Deus, de prender Deus, de atrair Deus para a alma. E ele fica conquistado. Assim como Nossa Senhora foi a conquistadora das conquistadoras de Deus, foi Nossa Senhora. Ela é o nosso exemplo de como cativar o Senhor, porque ela fez tudo na sua vida, foi toda vida de Deus nela. Ela foi toda fundida, toda conformada, toda entregue à vontade divina. Então, com isso, ela cativou, prendeu Deus. E toda a substância de Deus fica comunicada à alma. E vai sendo ali a coroa das qualidades. E por isso atrai Deus como um todo, com todas as suas qualidades, com todos os seus atributos. Eis porque te falo frequentemente não só de minha vontade, mas do viver em meu querer. Então, aqui ele vai falando muito da sua vontade, de como que é a sua vontade. Ele está revelando as verdades da vontade divina, como é que é. E também, ao mesmo tempo que ele vai falando da sua vontade divina, ele vai falando como viver nessa vontade divina, como viver no querer divino. E claro que mais para frente, nos volumes, lá mais para o final, do 25 em diante, é que ele vai estar de forma mais aberta falando da forma de viver
Então, nesses volumes intermediários, ele está abrindo as verdades do que é, de como que se dá essa vida. A forma mais concreta, mais real, mais palpável, mais de forma explícita, o viver é mais para frente, mas já aqui ele já vai revelando. Então, essa forma de prender o Senhor é por causa de estar vivendo na divina vontade, ela vai prendendo ele ali. É isso porque te falo frequentemente, não só de minha vontade, mas do viver em meu querer, porque tendo conquistado, quero que conheça dele suas qualidades e o modo de como viver em meu querer, para poder fazer junto comigo vida comum e inseparável, e revelar-te os segredos do meu querer. Poderia ser mais conquistadora? Então, para conquistar Deus é necessário essa vida de fusão, essa vida de entrega da nossa vontade para que Ele governe, para que Ele reine. E aí, dessa forma, Deus sendo conquistado, Deus sendo cativado pela nossa alma, Ele vai revelando os segredos do querer dEle, os segredos da sua vontade. E a alma vai tendo vida comum com Deus. É a vida do próprio Deus se dando dentro da alma. É o que o Senhor quer conosco. É o projeto da divina vontade sendo revelada. É o que está contido nesses escritos do livro do céu. São as manifestações das verdades da divina vontade e como que se dá isso na vida da alma. Como que a alma vive essa realidade das verdades que ele vai manifestando. Então, tudo aquilo que ele vai falando para Luísa, e ele fala que as palavras dele, porque ele é vida, e ele é a palavra, tem poder criativo, comunica a vida, aquilo que ele está falando está comunicando o que é. E se a alma está vivendo nesse processo, está crendo nisso, está assumindo essa forma de vida, de ordenação, de assumir o posto e de voltar aquilo correspondendo ao chamado para o qual foi feita, aquilo que ele vai falando vai se tornando vida, vai criando vida dentro da alma, vai se tornando aquilo que é. Então, tocar nesses conhecimentos de forma a estar disponível para compreender o que o Senhor vai falando, o que o Senhor vai revelando, aquilo que Ele vai falando vai se encarnando na nossa vida, vai se tornando real, vai se tornando ali de forma concreta. Então, por isso que essa realidade de cativar, de prender Deus, por causa que aquilo que Ele fala vai se tornando uma realidade na alma, que vai assumindo essas palavras como vida da própria vida. É tão bom a gente perceber que a gente tem essa oportunidade de não esperar mais chegar o tempo de deixarmos a terra para irmos para a eternidade, mas que essa vida com Deus já é possível vivê-la, experimentá-la já aqui na terra. É o que o Senhor deseja fazer conosco, é o que o Senhor está nos ensinando, para que a gente aprenda de uma vez por todas e assuma essa vida que Ele tem para nós. Ele tem essa vida reservada para nós. Só que muitas vezes a gente está tão fechado que não enxerga, está velado. Capítulo 45, 7 de maio de 1918. A divina vontade tritura o humano. Continuando meu estado habitual, meu doce Jesus me disse: minha filha, se não me vês como de costume por alguns dias, não te aflijas. Os males aumentarão e céu e terra se unirão para golpear o homem. E não quero te afligir com te fazer ver tantos males. E eu, meu Jesus, a maior pena para mim é a tua privação. É morte sem morte, pena indescritível e sem termo. Jesus, Jesus, o que dizes? Eu senti sem vida. Espera, Jesus, não me digas mais. E Jesus acrescentou: minha filha, não te assustes. Não te disse que não deva ver de todo, senão que não será frequentemente. E para não te preocupar, te disse primeiro: minha vontade suprirá a tudo, porque o humano em minha vontade fica triturado. E eu extraio a flor, o fruto, o trabalho do meu querer, e o ponho junto comigo a fazer vida comum. E o humano, como bagaço, fica separado e fica fora.
Por isso, deixa que a máquina da minha vontade te triture bem, para fazer que nada de humano fique em ti. Então, essa realidade humana, às vezes a gente fica pensando, mas Senhor, o Senhor nos fez seres humanos. Como que o Senhor vai triturar o nosso ser humano? Vai destruir nosso ser humano? Como é que é isso? Se Ele nos fez para sermos habitação, se Ele nos fez para sermos casa dele, sermos espaço da vida dele, como é que Ele vai triturar a gente? Como é que nós vamos... É porque é uma realidade espiritual de onde a alma, esse deixar de existir da alma é de forma espiritual. É que a alma não coloca da sua vontade nas realidades que vive com Deus. É Deus quem assume a vida da alma. Então é por isso que a alma fica ali como triturada, como desfeita, como diluída em Deus. Porque ao dar a vontade humana para a divina, muitas vezes a gente fala, a vontade humana é destruída, a vontade humana é desfeita mesmo, como ele fala, triturada. Mas como que o Senhor vai governar sobre uma vontade que não existe? É que Ele assume o controle da nossa vontade, Ele assume, Ele ordena a nossa vontade, porque quando Deus deu para o ser humano vontade, Ele comunicou esse atributo à alma, Ele comunica ao homem 3 atributos para a alma, que são atributos divinos, que é a inteligência, a memória e a vontade, que comunica dele mesmo para as almas dos seres humanos. Os demais seres criados não têm esses 3 atributos na alma, porque os outros seres criados não têm alma espiritual, só tem alma natural. Só tem aquilo que fornece para ela a vida durante o período em que está existindo. Mas alma espiritual só o ser humano. Esses atributos da inteligência e da memória e a vontade é comunicado à alma, não é ao corpo, não é à parte sensível. Claro que nós temos inteligência intelectual, temos a memória também intelectual, e de certa forma estão também conectadas com a alma, porque o ser humano é uma realidade de corpo e alma. Alma espiritual, não apenas alma natural que dá a vida, dá o respiro, dá a existência para o corpo, mas a alma com essa realidade sobrenatural de imortalidade, de ser ali, receber nela atributos de Deus. Mas quando o ser humano compreende que ele só existe porque Deus deu para ela, para esse ser humano, a condição da existência, quando ele entende isso, quando ele conhece isso, conhece essa verdade, entende, assume e deseja realmente corresponder aquilo que foi para o propósito para o qual foi chamado à existência, não tem outra forma de, de coexistir com isso sem que seja entregue o controle, o comando da sua vida para Deus. Porque se Ele fez o ser humano para Ele habitar no ser humano, para Ele existir no ser humano, para Ele governar o ser humano, para Ele reinar sobre o ser humano, e o ser humano entende isso, assume, como a Luísa está entendendo e assumiu essa vida de viver na divina vontade, de viver da divina vontade, ali o humano, ele existe, mas tão ordenado que é como se não existisse. Então, se o Senhor deu vontade para o ser humano, foi para que o ser humano entregasse a sua vontade para Deus, livremente. Porque a vontade, ela existe para dar liberdade ao homem de escolha. Então, Deus não quer ser amado pelo ser humano de forma obrigada, de forma coercitiva, de forma a deixar o homem preso numa realidade de obrigação de amar a Deus. Que nós temos obrigação de amar a Deus, isso é natural, porque Ele que nos fez, Ele que nos dá tudo. Então,
É mais do que obrigação. Mas ele não quer que o homem seja obrigado, que ele se sinta obrigado, mas que ele se sinta atraído. Por isso, tudo que Deus vai fazendo é para atrair o ser humano para amá-lo de forma livre, que o homem escolha pela vontade, que o homem escolha pela sua vontade aderir a esse Deus, aderir à vida de Deus, aderir ao projeto de Deus para o ser humano, de forma livre. Mas essa liberdade é proporcional também ao conhecimento do que é essa vida de Deus, de quem é Deus, de como que ele age, de como que ele opera. Então, à medida que a alma conhece, ela tende a se unir, a se conformar, tende a aderir e a ceder o espaço da sua vida para a existência de Deus na alma. Então, é medida de conhecimento. Por isso que é necessária a leitura desses escritos para ir compreendendo aquilo que o Senhor vai manifestando, aquilo que Ele está dizendo, aquilo que Ele está comunicando. E à medida que a gente vai compreendendo, a gente vai assumindo isso na nossa vida, porque é a verdade que está se revelando. Então, diante da verdade, como não ceder? Como não crer? Como não ser atraído? A verdade é atraente, realmente, porque uma vez que a alma encontra a verdade, vê a verdade, não tem como ele não ser envolvido. A alma é envolvida, a verdade é envolvente, ela é cativante, porque quando a alma consegue enxergar a verdade, ela não tem mais como fugir. Como que vai rejeitar se ela viu, se ela enxergou a verdade, se ela compreendeu a verdade? Então a gente precisa muito buscar a Deus de todo o coração, para que esse nosso humano, para que essa nossa resistência, para que todas essas misérias que o pecado original comunicou à nossa alma, elas sejam ali reordenadas, elas sejam colocadas cada coisa no seu lugar, volte a ficar no posto, ali dentro da realidade para a qual cada alma foi estabelecida. Quando Deus nos cria, ele cria com propósito, com objetivo para cada alma. E cada alma é única, não há duas almas iguais, nós só temos a mesma essência, mas cada um é particularmente individual. E é essa a beleza da criação, é essa a beleza do ser humano, ser indivíduos, ser cada um é cada um. Não somos um amontoado de seres duplicados, mas que somos cópias uns dos outros, não, nós somos indivíduos. E Deus quer cada um desses indivíduos vivendo e habitando, existindo, reinando, governando cada um desses indivíduos. É isso que Deus quer, porque foi para isso que Ele nos fez. Então, conhecer essa verdade que nós fomos feitos para isso, nós não fomos feitos para outra coisa. Então, se a gente entende isso, a gente tende a corresponder, porque a verdade se revela na nossa frente e não tem para onde fugir. E se mesmo assim a alma prefere fugir, ela tem reservada o abismo do inferno. É isso. Não tem terceira via. Não tem terceira via. É só dois caminhos. Só dois caminhos. E o caminho verdadeiro é Jesus. É a divina vontade. É Deus. É o caminho verdadeiro. Mas o homem é livre. Recebeu a liberdade de escolher. Se ele quiser escolher o caminho das trevas, o caminho da escuridão, o caminho do abismo, o caminho do inferno, ele pode. Ele pode porque ele é livre para isso. Mas uma vez que ele escolhe, que ele vê a verdade, encontra-se com a verdade e escolhe o caminho da verdade, escolhe o caminho da vida, escolhe por Deus, não tem como ele querer assumir o comando a partir daí, não. Ele cede o espaço para Deus governar, porque ele vai entendendo que é dessa forma que funciona, porque é a melhor forma. Porque foi Deus que fez esse caminho, porque é o caminho dele. Então é o melhor caminho. Então eu fui criada para isso. Eu fui criada para essa vida. Então como que eu vou querer coexistir com Deus, mas continuando escolhendo fazer do meu jeito? Não tem como. Então se eu quero escolher do meu jeito, então eu vou escolher o caminho das trevas. E lá eu vou viver sob o peso da minha vontade. Porque a vontade humana
Fora de Deus, ela é a chave do inferno. Então, se o homem tem nas suas mãos a chave, ele opta pela sua, para viver do seu jeito, da forma como ele entende, que ele acha que é melhor, então ele está com a chave do inferno na mão e abre a porta do inferno e se precipita nele. É dessa forma que acontece com o ser humano. Ele está com a chave e ele abre a porta que ele quer e se precipita no abismo ou entra no céu. Ele escolhe. Mas uma vez que ele escolhe o céu, ele precisa estar ali sob o governo de Deus, sob o reinado de Deus. Não tem outra forma, depois da escolha. No capítulo 46, 20 de maio de 1918, a vontade de Deus concentra tudo. Continuando o meu habitual estado, estava dizendo ao meu doce Jesus: como gostaria de ter teus desejos, teu amor, teus afetos, teu coração, etc., para poder desejar, amar, etc., como tu. E meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, eu não tenho desejos, afetos, mas o todo está concentrado em minha vontade. Minha vontade é tudo em mim. Deseja quem não pode, mas eu tudo posso. Gostaria de amar quem não tem amor, mas em minha vontade está a plenitude, a fonte do verdadeiro amor. E sendo infinito, em um ato simples de minha vontade possuo todos os bens, que transbordando de meu ser descem para bem de todos. Se eu tivesse desejos, seria infeliz, me faltaria alguma coisa. Mas eu tudo possuo, por isso sou feliz e faço felizes a todos. Infinito significa poder tudo, possuir tudo, fazer feliz a todos. A criatura, porque é finita, não possui tudo, nem pode abraçar tudo. Eis porque contém desejos, ânsias, afetos, etc., que, como tantos degraus, pode servir-se deles para subir ao Criador e tomar nele as qualidades divinas e encher-se tanto até transbordar para o bem dos outros. Se depois a alma se concentra toda ela em minha vontade, perdendo-se toda em meu querer, então não copiará minhas qualidades, senão que de um só gole me absorverá em si e não terá mais nela desejos e afetos próprios, senão só a vida de meu querer, que domina-a toda, lhe fará desaparecer tudo e lhe fará reaparecer em toda minha vontade. E aquilo que o Senhor falava no texto anterior de triturar o eu, triturar a vontade humana, é isso. Quando a alma adentra no divino querer, na divina vontade, ela é totalmente absorvida, que ela já não tem mais necessidade de nada. Ela desaparece na vontade divina e os desejos, os anseios, aquela ansiedade que a alma tem até encontrar-se com a plenitude, desaparece. Então, enquanto a gente tem desejos, tem sonhos, tem planos, a gente faz tudo isso, a gente ainda está dentro da vontade humana, porque ainda está dentro dos limites, ainda está faltando. Mas uma vez que a alma compreende que dentro da divina vontade está tudo que nós precisamos está dentro da vontade de Deus, está dentro da vontade do Senhor. E se a alma entende isso e faz esse movimento de adesão, de aderir a Deus, de aderir ao seu plano, ela já passa a não ter mais necessidade, porque ela adquire tudo. Dentro da vontade divina, a alma adquire tudo que ela precisa. Então, por isso que não tem mais esse movimento do querer algo, porque já tem tudo. Então, é interessante a gente compreender isso que Jesus fala, né? A Luísa ali falando que gostaria de ter os desejos de Jesus, o amor de Jesus, os afetos de Jesus, ali aquela vida de Jesus, mas ela trazendo Jesus para o humano, ela querendo conformar Jesus nesse pensamento dela aqui, ela falando que
ter de Jesus essas realidades, mas ela estava, de certa forma, querendo que ele assumisse essa realidade no humano. E ele fala, eu não tenho desejos, eu não tenho afetos, eu não desejo, porque eu tenho a plenitude de tudo. Então, o que que eu vou desejar? Claro que o querer de Deus é que o humano, o desejo de Deus, por que que o desejo de Deus, esse desejo de Deus é pelo ser humano? Porque tudo ele já tem. E embora ele tenha feito o ser humano está fora de Deus. Então ele deseja sim o ser humano. Então Deus não tem tudo ainda, porque falta o ser humano. Falta o humano, que está na vontade humana, que está fora de, que está ali rebelde, que está ali vivendo a vida como se fosse independente de Deus. O homem acha que é independente de Deus. O homem não entendeu ainda que tudo que toda a sua existência está ali porque Deus está operando, porque existe uma vontade divina operando e dando as condições da existência do homem. Se o homem existe é porque Deus fez com que ele existisse. Se o homem está vivendo é porque Deus está permitindo a sua existência, está concorrendo ali, dando a respiração, dando a circulação sanguínea, a palpitação do coração, está dando os passos, está dando ali a visão, a audição, dá o movimento, dá a existência, concorre para a existência, está permitindo a existência. No momento que o Senhor falar não, chega, acabou, o homem para, ele desliga a máquina e o homem deixa de existir para essa realidade terrena, material. Então, o homem por si só não é capaz de nada. O homem não é capaz de agregar, de dar um segundo sequer de existência para si próprio. É Deus que dá tudo. Mas mesmo Deus dando tudo, o homem não reconhece. E aí ele continua sonhando, desejando conquistar, querendo amar, querendo abraçar o mundo, querendo ter, querendo poder, poder, poder. E, no entanto, tudo está concentrado dentro de uma vontade de um Deus. Tudo que o homem precisa está dentro da vontade de Deus. E se o homem entende isso e abraça isso, adere, faz a adesão, abre mão de si para deixar que Deus seja nele, aí ele adquire tudo, porque ele recebe nele tudo. Recebe Deus que é o tudo. Então é o nada. Então, o nosso nada reconhece, né? O homem reconhece que ele não é nada e que ele precisa do tudo. Ele assume o tudo e aí não tem mais desejos depois. Então, esse desejo de Deus, o desejo que Deus tem é o desejo pelas almas, de que as almas encontrem o todo, que as almas sejam preenchidas, que as almas sejam completadas por Ele mesmo. Foi para isso que Deus fez, para nós sermos completados por Ele, para nós sermos preenchidos dele, para nós sermos fundidos nele, para que nós vivamos dele de forma consciente, de forma realmente livre, aderindo de forma livre, sem pressão, sem obrigação, mas por livre vontade, por livre adesão. Mas essa adesão, como eu já falei, ela vem pelo conhecimento, não tem como ser feita de forma automática, porque aí não seria uma adesão livre, seria uma adesão forçada. Então a gente precisa entender que a gente precisa conhecer, e à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai fazendo a experiência aderindo. É uma experiência, não é apenas um conhecimento teórico. Então, o que o livro do céu, a proposta do livro do céu traz para nós não é apenas um conhecimento teórico. Ah, que lindo! Olha o que Jesus está falando aqui. Ele está falando que ele não tem desejos, de que ele não tem ali sonhos, ele não tem anseios, porque ele já é o todo, ele já tem tudo. Mas está faltando algo, está faltando o ser humano. Mas uma vez que o ser humano está aderindo, nossa, que lindo! Mas e o que é que eu estou fazendo? Eu estou lendo, estou compreendendo, mas eu estou aderindo? Ou eu só estou vendo essa beleza de longe?
Eu estou compreendendo com a inteligência, mas eu não estou fazendo a experiência, eu não estou assumindo isso de forma real na minha vida. Eu não estou fazendo essa experiência. Então, essas verdades que eu estou tocando, elas não estão se encarnando em mim, porque eu ainda estou fechada. Eu estou vendo de longe. Então, ler o livro do céu, mas sem o desejo de que essas verdades se tornem vida, elas se tornem alimento da nossa alma. E a partir do momento que a gente aquilo que a gente se alimenta, elas são assimiladas ao nosso corpo. Tudo que o nosso corpo consome se torna alimento para nós, o nosso corpo assimila. Essas verdades, então, elas são alimento que a nossa alma precisa consumir, que a nossa alma precisa comer essas verdades para que elas sejam assimiladas na nossa alma, para que elas sejam encarnadas na nossa alma, para que elas se tornem parte indissolúvel da nossa alma. Não pode apenas ser conhecimento teórico, ficar apenas na inteligência, elas precisam ser assimiladas. Por isso a gente precisa comer essas verdades, mastigar essas verdades, que é a meditação, que é pensar a respeito, que é esmiuçar a respeito, esclarecer, compreender e fazer a adesão mesmo, mastigar ali e engolir, consumir, para que seja assimilado, para que a nossa alma assimile para que a nossa alma receba a vida daquilo que o Senhor está comunicando. São palavras que comunicam vida, sim, são palavras criativas que cria na nossa alma aquilo que está sendo dito, mas para isso a gente precisa consumir, a gente precisa comer essas verdades, mastigar essas verdades, para que a gente não tenha mais fome, mais necessidade de nada. Então, uma vez que a gente come essas verdades, que a gente assimila essas verdades, elas se tornam vida na nossa vida, aí a gente não tem mais fome, não tem mais desejo, porque a gente já está dentro do todo de Deus. Deus já é tudo para nós. Então, como ele fala no título, a vontade de Deus concentra tudo. Tem tudo que a gente precisa, tudo, absolutamente tudo que nós precisamos está dentro da vontade de Deus. Então, não pode ficar apenas no conhecimento teórico, na teoria. Ah, que lindo! Tudo está dentro da vontade de Deus. Ah, beleza, tudo bem, mas vida que segue. Vou continuar vivendo a minha vida do mesmo jeito. Isso não vai fazer efeito nenhum para mim se eu não estou disponível, se eu não estou disposta a que isso realmente se torne verdade para mim, se torne concreto, se torne real na minha vida. Então, eu vou continuar desejando. Ah, Jesus, eu quero desejar contigo, eu quero amar contigo, ter o seu mesmo amor. Ele é o amor. Então, para ter o amor de Jesus, eu preciso estar nele. Para ter os desejos de Jesus, eu preciso estar nele. E ele já tem tudo. Então, é importante a gente compreender que a gente precisa assimilar isso, assumir isso, fazer a experiência disso, viver isso. Não apenas ver de longe, mas trazer para dentro, assimilar mesmo, viver essa vida, igual o Senhor está falando. E é possível, porque se Ele está dizendo que é simples assim. Mas a gente é tão resistente, a gente é tão cabeça dura, que a gente fica buscando 1001 motivos para justificar a nossa resistência. É interessante como o ser humano é resistente, como o ser humano se fecha diante da verdade que está diante dele. E vamos para mais um trecho. 47, 23 de maio de 1918. Os voos da alma no querer divino. Olha só, a alma já entra ali no divino querer e alça voo. Não caminha mais pisando na terra, ela voa, ela adquire asas. Esta manhã, meu doce Jesus não veio, e eu a passei entre suspiros, ânsias e amarguras, mas toda imersa em sua vontade. Chegada a noite, não podia mais. Eu chamava e voltava a chamar. Meus olhos não se podiam fechar, nem me sentia inquieta. A qualquer custo queria a Jesus. Enquanto me encontrava nisto, veio e me disse:
Minha pomba, quem pode te dizer os voos que faz no meu querer? O espaço que percorre, as extensões que voa? Ninguém, ninguém, nem mesmo você saberia dizer. Eu só possuo de, só eu posso dizer que eu mereço que meço as fibras, que eu numero o voo de teus pensamentos, de teus batimentos, e enquanto voa, vejo os corações de todo que tocas. Mas não te detenhas, voa a outros corações e chama e volta a chamar, e voa de novo. E sobre suas asas leva meu amor a outros corações, para me fazer amar. E depois, em um só voo, vem a meu coração para tomar descanso, para depois reiniciar voos mais rápidos. Eu me divirto, eu me divirto com minha pomba e chamo os anjos, a minha mamita, a se divertir comigo. Mas olha, eu não vou te dizer tudo, o resto eu vou dizer no céu. Oh, quantas coisas surpreendentes eu vou te dizer. Depois pôs minha mão na testa e acrescentou: Deixo-te a sombra da minha vontade, o fôlego do meu querer. Dorme. E adormeci. Aqui, a Luísa, embora Jesus esteja nela, ela tem essa necessidade do sensível, por isso que ela fica ali com suspiros, ânsias e amarguras, porque mesmo ela estando imersa ali na vontade de Deus, mas ela queria mesmo assim ainda tocar visivelmente. E parece que às vezes Jesus ignora ela, algumas realidades que ela vai dizendo. E vai falando, né? Você está no meu querer. Tudo que você já está vivendo, você já está voando no meu querer. Então voa mais para poder chegar a outros corações. Então essa realidade dela ir compreendendo e escrevendo, escrevendo, escrevendo para ir comunicando para hoje nós termos à disposição tudo aquilo que ele foi falando, que ele foi colocando para ela. E ela foi vivendo, ela não foi só escrevendo, mas ela foi assumindo, não de forma teórica, mas de forma real, prática, na vida dela, tudo aquilo que estava sendo comunicado, tudo aquilo que estava sendo manifestado. E esses voos que ela fazia, por causa, na divina vontade, a alma já não pisa mais na terra. É como se não existisse mais para as realidades humanas. Embora continua na terra, continua fazendo as mesmas coisas, continua pisando esse chão, mas a alma está voando, a alma está suspensa, a alma não está mais tocando a terra. É como se ela já vivesse no céu, mas ainda não, porque ele fala, ainda tem muita coisa ainda. Você ainda vai descobrir muita coisa no céu. Muita coisa ainda tem para comunicar. Então a gente aqui é esse tempo de experiência, de tocar em partes aquilo que está reservado no céu. E a gente tem a oportunidade nesse tempo já de experimentar já um pouco do céu aqui na terra, porque a vida que Jesus propõe no livro do céu é a vida de Deus já, a vida com Deus, a vida de Deus já aqui na terra. É o reino de Deus no meio das criaturas, é o reino da vontade de Deus no meio das criaturas. É aqui ainda, mas é esse reino nas almas, esse reino interno, esse reino espiritual. E a alma vai experimentando já essa vida de céu aqui na terra, essa vida com Deus, essa vida de Deus na alma, essa absorção toda daquilo que é de Deus na própria existência, essa assimilação de tudo já na própria existência. Então, só eu posso dizer que eu meço as fibras, que eu numero os voos dos teus pensamentos, de teus batimentos. E enquanto voa, vejo os corações que tocas, os corações que ela vai tocando, essas verdades vai tocando o nosso coração. E Jesus vai vendo tudo isso, ele já viu lá na Luísa todas as pessoas, já desde a eternidade, claro que não foi ali, mas toda a eternidade, desde todos os, desde sempre o Senhor sabe todos, de tudo de cada um. E ele já sabe quem vai corresponder, quem vai se fechar, quem vai viver no primeiro nível, na superfície, quem vai adentrar e vai se fundir, vai mergulhar no mar da sua vontade profundamente.
de forma a que não que seja ali uma única realidade como a divina vontade. Ele já viu tudo, já sabe exatamente quem é quem, porque ele já viu, ele vê do início ao fim. Ele tem a ciência, a onividência de tudo, de tudo, de tudo, de todos. E ele via aquelas almas que a Luísa iria tocar, queriam ter contato com esses escritos e queriam aderir. E que eu e quem mais estiver ouvindo, e outras tantas almas depois também, possamos compreender a dimensão disso que o Senhor que o Senhor comunicou a Luísa e que ela deixou escrito, para que nós pudéssemos tocar e sermos também esses espaços da semente, essa semente que é a palavra, encontrar esse terreno que vai fazer com que essa semente germine, com que essa semente tenha vida, que essa semente realmente possa também gerar outras sementes, possa frutificar, que nós possamos ser essas criaturas que aderem a essas verdades, que aderem a esse plano de Deus, aderem a esse projeto de Deus. E Ele, mais do que qualquer coisa, Ele quer que esse plano seja conhecido. E eis-nos aqui, fazendo um pouquinho, na nossa limitação, na nossa miséria, dando um pouco de contribuição para que essas verdades sejam conhecidas, para que outras pessoas toquem, para que outras pessoas também conheçam. Mas mais do que conhecer com inteligência, que possa aderir, que possam assumir essa vida na própria vida. E que Deus possa ser esse governo, possa ser essa existência em nós. Seja Senhor em nós, seja tudo em nós. No nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, seja em nós. Viva em nós, Senhor. É o que o Senhor quer e é o que nós queremos, é o que eu quero. Viver esta vida, viver esta experiência, não apenas de forma teórica, não apenas de forma fria na letra, mas que essa palavra, essa letra, ela se torne vida mesmo, ela se encarne, ela seja real dentro da minha vida e na vida daquelas pessoas que vão tocando isso também. Vai tirando, Senhor, toda a resistência do nosso coração. Retira toda essa resistência, toda essa... Quebra todo esse gelo e torna-nos permeáveis, absorventes, disponíveis. Eu quero estar disponível, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor quiser realizar em mim, na minha vida. Viver a sua vida, que a sua vida seja na minha vida. É isso que o Senhor quer, é isso que eu quero também. Eu quero o que o Senhor quer. E que o Senhor assuma essa vida, esse governo em mim. É o desejo do meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.